Hoje eu vou trazer sobre Jezabel, uma pessoa que se dava porta-voz de deuses pagãos, deuses que vieram antes de Jesus. Tipo, pagão significa isso, pessoas que vieram, deuses que são cultuados antes de Jesus. Então ela era a porta-voz desses deuses que falavam as coisas para ela. E nisso ela casou com um rei de Israel e ela virou rainha. Ela virou rainha desse lugar. Daí ela começou a governar esse lugar e ela trouxe os hábitos dos deuses, da religião, da fé dela para esse lugar. E ela foi uma pessoa rebelde, ela era sedutora, até porque ela destruiu sacerdotes, profetas do Senhor. Até que por isso que Deus, não digo a palavra se revoltou contra ela, mas a cobrança de Deus, a justiça de Deus é séria, a justiça de Deus é forte. Não dá para brincar com a justiça de Deus. Então ela fez essas coisas, daí essas atitudes trouxe aquele negócio, plantou, colheu, né? Ela plantou muita prostituição, muita destruição sobre reinado, por causa que ela destruía casamentos por causa que era coisa dela, tipo a sedução, tudo, né? Daí eu vou trazer sobre um fato sobre ela, sobre Jezabel, que é o cultuamento a esses falsos deuses. Esses falsos deuses com certeza foram pessoas que foram boas aqui na terra. E ela, tipo, não ela, mas o que foi que trouxe essa adoração quando ela era pequena. Por quê? Primeiro, uma pessoa, para saber sobre isso, saber cultuar isso, a deuses pagãos, ela não nasce sabendo. Então, com certeza deve ter sido da geração, tipo, os pais passando para ela, porque Jezabel também não aprendeu sozinha. Com certeza alguém apresentou para ela. Então, com certeza foi erro dos pais que apresentaram. Talvez os pais eram assim também, de cultuar os deuses também. Esses deuses, esses falsos deuses. E eu tenho uma coisa que me chama a atenção, era o conhecimento dela. Ela tinha um conhecimento sobre essas partes, essas suas práticas. Ela não era uma rainha burra, ela tinha estratégias. E diz que ela destruiu muitos profetas do Senhor. Eu fico pensando comigo, esses profetas que foram destruídos por ela, né? Eu fico pensando, esses profetas que diz na Bíblia que era do Senhor, será que eles eram profetas do Senhor mesmo? Fica essa dúvida, por causa que como que foi uma pessoa que é usado por demônios, tipo deuses, né? Deuses dela lá. Porque para chegar ao ponto de uma pessoa destruir casamento, não é Deus, é por isso que diz deuses, por causa que não é um Deus, na verdade, né? Deuses não fazem isso, tipo, eu digo no sentido sim. Mas será que os profetas eram conhecidos, tipo, eles eram preparados, eles tinham intimidade com Deus pra estar lá, por causa que se ele tivesse mesmo intimidade com Deus, não tinha acontecido destruição entre o reinado deles. Não iam ter permitido que uma pessoa desse tipo, desse porte, vamos dizer assim, dela, assim, de adulterar, fazer coisas de sexualidade, assim, de sacrifício de criança, ela fazia. Os deuses queriam sacrifício de criança. Aí vem o sacrifício de criança que tem. E ela fazia esse sacrifício. E daí
foi que daí, com essa prática, causou tudo aquela revolta de... Eu vou deixar uma fotinha bem aqui dela caindo do castelo, do topo do castelo dela. Daí, caindo do topo do castelo dela. Foi que daí, foi que aconteceu que o povo se revoltou com essa liderança dela, com essa má liderança dela de fazer essas coisas. Foi que daí os guerreiros, não, os soldados se revoltaram. Foi que daí até tipo, foi os empregados, até os empregados se revoltaram contra ela. Que foi que empurraram ela lá de cima. Pra ela cair. E daí ela caiu tudo, ele deixa bem explicado. Por isso ela cai, vocês veem, ela cai e ela tenta levantar, só que daí o soldado passa com a carruagem por cima dela, por causa que ela já tá possessa por espíritos malignos, né? Que faz ela levantar. E os cachorros são soltos para comer ela, para matar ela. Porém, na Bíblia cita que foi visto só as palmas da mão e os calcanhar dos pés. Então, o porquê disso? Por que Deus deixou as mãos e os pés? Entende? Pra deixar a prova que ela morreu. Tipo, ela não sumiu, sumiu do mapa, sabe? Então é por isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que esse é o vídeo.